Meu sofrimento é uma lembrança distante. Estou definitivamente no agora com essa garota linda e inocente. Meus dedos se entrelaçam ainda mais no cabelo dela e eu deixo sua cabeça cair levemente para trás para que sua boca fique outra vez perto da minha. Eu a beijo de novo, tentando afastar seus lábios com a língua e desta vez encontro a ponta da língua dela. Um gemido sai do fundo da minha garganta, meu corpo tomado pelo tesão pressionando o jeans preto. Ela desliza as mãos pelos meus bíceps e se agarra a mim enquanto nossas línguas se acariciam, se provocam e se saboreiam, sem parar. Eu poderia beijá-la o dia inteiro, todos os dias. Deslizo as mãos por suas costas até o traseiro perfeito. Ai, meu Deus. Coloco a mão espalmada em sua bunda. Eu trago a leste para perto da minha ereção. Ela arfa e afasta os lábios, mas não me solta. Respira pesadamente, os olhos da cor da noite arregalados e chocados. Porra! Encaro seu olhar assustado. Meu sofrimento é uma lembrança distante. Estou definitivamente no agora com essa garota linda e inocente. Meus dedos se entrelaçam ainda mais no cabelo dela e eu a deixo sua cabeça cair levemente. O audiolivro, assim, pensando agora, em 2024, o audiolivro, ele é um formato digital de livro e em formato de áudio também. Então, assim, é basicamente um livro lido, narrado por um profissional, editado e entregue para o ouvinte. Então, ao invés dele pegar um livro em tinta, um livro impresso para poder ler, ele vai pegar e ouvir aquela história toda que seria contada, que ele estaria lendo, né? Então, o audiolivro, em grande resumo, é um formato de livro em áudio. Vem, Brasil. Também. Olá. Você é um bom narrador, acho que primeiro de tudo ter uma boa dicção. É fundamental, assim, porque é um instrumento de trabalho. Se você não tem clareza quando você fala, você não é a base, né? É a base do trabalho. Praticar muita leitura em voz alta, principalmente, porque uma coisa é você tá lendo ali o seu livro quietinho num canto, outra coisa é você ler em voz alta, e aí você se gravar, se ouvir, ver o que você pode mudar de interpretação, onde você pode carregar um pouco mais, carregar um pouco menos, estudar os gêneros, porque cada gênero tem um tipo de narração diferente. Estudar, né? Estudar e se dedicar, acho que é fundamental para qualquer trabalho e também para o trabalho de narração. Sim, cada gênero tem suas especificidades, né? O erótico, geralmente a gente recebe no casting, né? Geralmente são histórias que, assim, via de regra, vamos dizer, é o cara mais velho e a mocinha inocente, né? Então a gente já sabe que vai ter que ser uma voz masculina mais madura e uma voz feminina, que são... Às vezes as narradoras têm 30, 40 anos, mas têm uma voz bem jovenzinha. Então a gente consegue encaixar para essas produções. Muitos são dubladores, então conseguem trazer um tom mais abaixo. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado e também sempre na hora de oferecer o casting falar, olha, este material tem passagens bem gráficas, bem explícitas. Tem pessoas que não se sentem confortáveis, é raro. Os atores e dubladores geralmente adoram fazer esse tipo de material. É bem recebido, assim.
o público de quem consome, né, livros eróticos em geral, começou lá, deu o boom, né, dos 50 tons de cinza naquela época, e depois foi se alastrando. Não que não existisse antes, existia, mas se até mesmo pela globalização, pelas questões das redes, nossa, foi um caos, assim. Todo mundo queria ler, todo mundo leu, a gente gostou, a gente não gostou. E se intensificou a produção desses livros, intensificou mais escritores surgindo, fazendo mais livros, escrevendo mais livros relacionados a conteúdos eróticos. Agora, para o gênero erótico em si, além de tudo isso que eu já falei do trabalho de narrador em geral, eu acho que não tem vergonha, né? Porque vão aparecer termos, vão aparecer situações que pode ser meio constrangedor no início, porque eu lembro, acho que a primeira vez que eu peguei um livro erótico, tinha termos muito chulos, assim, e tava eu, a diretora, que também era técnica, só que era uma mulher. Tá, por mais que a gente tenha uma intimidade, uma liberdade de brincar no corredor do estúdio, você ali falar aqueles termos chulos, rola um constrangimento de início. Então acho que encarar como profissionalismo, e ela também encarou como profissionalismo, e é isso, e seguir, né? Seguir encarando dessa forma. Pode ler mais um pouco. Tá bom, beleza. Acho que nesse sentido é bom, principalmente, manter uma boa conversa com a pessoa. Então, enquanto diretor, você pontuar, né, que, tipo assim, aquilo ali é só um serviço. E entender que, novamente, você tem que ter práticas éticas independente do serviço que você está tendo e do gênero que você está tratando. Mas a partir do momento que, sei lá, tem narrador ou diretor que se aproveita daquilo pra querer ver a outra pessoa sexualmente, eu acho que é ridículo, né? Tipo, é impraticável. E as boas práticas, na minha visão, é você ter um conforto de falar com a pessoa, de entender que se é a primeira vez dela fazendo aquele gênero, pode ser que ela se dê bem, pode ser que seja esquisito, né? Passa por aquele filtro de maturidade, né? Não tô dizendo que a pessoa que ri do negócio seja imatura, mas ela não tá acostumada, então é bom ir aos poucos, às vezes refazer cenas, entender o que é melhor para aquela pessoa específica, né? Enquanto narrador. E trabalhar as boas partes dela, né? Então, as partes que você sente que já estão bem trabalhadas, você mantém. E as partes que não estão bacanas, assim, você tá vendo que tá ou indo pra um lado muito cômico, ou muito sério, ou fora do tom, acho que é a melhor palavra, a gente limita, né? O gênero erótico, ele não necessariamente ele vai ter as palavras chulas, as vias de fato. Ele pode ser um pouco mais sensual, né? Eu acho que, desde que, na minha opinião, lógico, desde que induza o ouvinte a uma sensação, a uma situação mais excitante, mais empolgante, eu acho que já entra nesse gênero, assim, erótico, mas que muitas vezes não cai nessa pornografia. Quando você aceita, você tem que entender que alguns preconceitos do gênero vão estar embutidos na história. Então, às vezes, você vai pegar um texto que tem uma fantasia que talvez você não concorde. Ou tenha, por exemplo, um jeito de tratar a mulher ou objetificar que realmente vai ser desagradável. E passa pelo filtro da profissionalidade, de entender que, bem, o mundo está repleto disso e a gente tem que filtrar, né? Tipo, enquanto profissionais, entender que tem pessoas que sentem prazer nisso e a gente vai trabalhar nisso, entender, né? É chegar no estúdio, gravar aquilo, acabou, eu fui pra casa, ok, me desconectei completamente daquilo. Existem pessoas que vão consumir aquilo, existem pessoas que vão gostar e a gente tem que fazer de qualquer forma, da mesma forma que a gente faria com tal qualidade para uma coisa que a gente gosta, para um livro que, nossa, super legal esse livro e tal. A gente traz também essa qualidade que a gente coloca em um, a gente coloca em outro, por mais que seja meio estranha, assim, pelo menos pra mim. Mas é o que eu falei, a gente acaba se divertindo, né? Porque é aquela coisa de, tipo, como é esse enredo? Geralmente é um enredo muito específico, não muda. Como é esses personagens? Também não mudam.
Como é as vozes que a gente vai selecionar para esses personagens? Também nunca muda. Raramente tem uma mudança, assim. E é bem escrachado, né? Então, não só a gente acaba se divertindo, muitas vezes os narradores se divertem também. Tem um ou outro que não gosta muito, mas a maioria que topa esses trabalhos, eles já aceitam já. A maioria, inclusive, são atores, atrizes que estão acostumados. Então, assim, eles já aceitam esse tipo de trabalho e eles se divertem, eles dão risada. Porque se a gente parar para pensar em toda a problematização, a gente chora. O comercial é o padrão masculino, feminino, a submissão feminina, e isso ainda mexe muito com o imaginário masculino e feminino da heteronormatividade que rola por aí. Se isso pode mudar, talvez, mas não agora. Eu acho que demora um pouco. Porque é toda uma construção social, toda uma construção que ainda está começando e é uma luta muito grande. Então, talvez daqui a alguns anos, 10, 20 anos, isso mude. Mas eu acho que, por enquanto, o comercial é esse padrão homem-mulher, essa heteronormatividade, esse patriarcado, mas que tá aí e vende, né? Mexe com o imaginário de homem, de mulher, infelizmente, e ainda mexe. Quando eu penso nisso, eu acho que a gente teria que abordar uma coisa muito mais ampla, né? Porque é uma relação estrutural com a sociedade. Não é agora. Esse problema não começou agora com os livros eróticos. Não foram os livros eróticos que criaram essa história do homem machão, mafioso, que a mulher vai quebrar o coração de vidro dele e ele vai amá-lo, e ela é inocente, pura, muitas vezes pura. Tem casos específicos que a mulher não é pura não, porque ela é também solta, mas ela tem algum problema ali que o homem vai salvar ela, seja com dinheiro, seja com a presença dele, depende muito, muitas vezes é os dois. Eu acho que se a gente for pensar nisso, de verdade, assim, se aprofundar nesse assunto, a gente vai muito além desses livros, né? Os livros eróticos é só uma manifestação do que a gente já vive, do que a gente já vê aí há séculos e séculos, séculos. Eu acho que o mercado de audiolivro está crescendo muito no Brasil. Quando eu comecei a fazer trabalho voluntário, era só para um nicho muito específico, que eram deficientes visuais. E desde então, alguns clientes vêm trazendo plataformas de streaming para incluir e criar esse hábito de ouvir os livros aqui no Brasil, como já acontece nos Estados Unidos. Então eu acho que eles estão investindo muito pesado nisso, então eu acho que é um mercado que está só no começo, tem muito para crescer, e eu acho que o nicho de livros eróticos está dentro disso, né? Eu acho que vai pegar também, porque é um gênero que estimula, que trabalha com a imaginação das pessoas. É igual quando tinha contos eróticos e, enfim, telesexo, as pessoas ligavam para ouvir, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, estimula muito a criatividade, o pensamento. Então, eu acho que também vai crescer bastante, assim, esse nicho de audiobook. Assim, em relação ao audiolivro em si, cada vez mais está expandindo. Existem pesquisas realizadas aí em sociedade de quanto que está expandindo esse material digital. Foi que nem em relação aos e-books, por exemplo. As pessoas pararam um pouco de ler o livro físico para partir para os e-books. Depois dos e-books, as pessoas estão consumindo o audiolivro. Então, porque é uma coisa prática. É muito bom, principalmente para uma sociedade que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes eu tenho que lavar a louça e fazer comida, mas eu também estou interessada naquele livro que eu queria estar lendo. Se eu não vou ler ele, vou ouvir. Então, assim, eu não saberia te dizer daqui 10 anos como que vai estar, realmente não imagino, mas eu imagino aí para os próximos 5 realmente continuar crescendo. O mercado se solidificou aqui no Brasil, está bem estabilizado, o público está estabilizado, né? Agora que explodiu os podcasts, os materiais em áudio estão agora com bastante público. Então, nos próximos anos, a gente achou que com o lançamento de algumas plataformas ia reduzir, que eles estavam fazendo banco para depois lançar, mas eles continuam enviando muito material. Então, a gente percebe que todo material que eles conseguem, porque o cliente negocia com as editoras e daí traz para a gente produzir. Todo material que eles conseguem negociar com as editoras, eles estão trazendo todo tipo de material.
A gente percebe aí o gênero adulto, ele veio de uns 3 anos para cá crescendo muito, eu acho que foi o que mais cresceu dentro do audiolivro. Então é um mercado que está estabilizado, não sei dizer a longo prazo, mas a curto e médio prazo a gente vai ter produção, vai ter muito dinheiro vindo disso, ainda bem. Linda. Sussurro agarrando seu cabelo, puxando devagarinho. Ela ergue o queixo e eu encho seu pescoço de beijos suaves até chegar à orelha. Com a outra mão, continuo apertando a bunda, meus lábios buscando mais uma vez os dela, provocando e explorando sua boca, dando e recebendo enquanto os lábios dela descobrem os meus e os meus, os dela. Traço uma trilha de beijos pelo pescoço, sentindo a pulsação intensa sob sua pele. Quero fazer amor com você, sussurro. Alessia fica imóvel. Aninho seu rosto com as mãos e acaricio seus lábios com o polegar. Fale comigo. Você quer parar? Ela morde o lábio superior, voltando rapidamente os olhos para a janela, onde o sol está rosado com a chegada do anoitecer. Ninguém pode nos ver, garanto. Minhas mãos encontram a barra da camisa de futebol dela e a levanto com gentileza por cima da cabeça. Ainda que esteja de sutiã, ela cruza os